Você possui um trabalho CLT e faz renda extra vendendo algum produto? Ou durante a semana realiza uma atividade remunerada e no final de semana você é fotógrafo apenas por satisfação? Então você é um profissional múltiplas carreiras. Quer entender mais sobre o assunto? Continue ouvindo a gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, propósito, mercado de trabalho, múltiplas carreiras e muito mais. Eu sou a Bru Garcia E eu sou a Lê Falsarella. e hoje nós vamos falar sobre o que, Lê? Carreiras múltiplas, maravilhosa. Muita gente tem carreira múltipla e não sabe, né? Exatamente, Ale. Eu conheço muitas pessoas que na semana, de segunda a sexta, trabalha CLT, final de semana aproveita para vender ou uma semijoia ou algum cosméticos já conhecido em revista. Você também provavelmente já conhece, né? Nossa, eu conheço várias pessoas e é engraçado porque quando a gente fala de carreiras múltiplas, múltiplas carreiras, cada hora eu vou falar de um jeito. A gente associa muito a você ter dois empregos, né? Tipo a Rochelle, né, com o Július. Meu marido tem dois empregos. Quando, na verdade, ser múltiplo não é exatamente isso e já é uma tendência que meio que veio para ficar. Eu, pelo menos assim, não me vejo, a gente vai falar dos nossos exemplos lá no futuro desse episódio, mas eu não me vejo fazendo somente uma coisa a mais. E é justamente isso que a gente quer desmistificar aqui. Não tenha medo das múltiplas carreiras, porque provavelmente você já faz isso e não sabia. Já é uma tendência de mercado, né, Ale? Então, a gente consegue perceber isso até pelo LinkedIn, que tem ali no título. Às vezes a gente fica com dificuldade para colocar tudo que nós executamos aí no dia, e também é perceptível dentro do seu nicho, da sua área. Você percebe que precisa entender um pouquinho mais de outra área, então você vai estudar outra área e acaba gostando e fazendo um pouco a mais. Você consegue. Quem trabalha em marketing, às vezes acaba fazendo um trabalho de designer por fora. Então, é algo bem real aí, que tá crescendo cada vez mais. E eu acho bacana a gente dividir, né, Bru, agora já no início do episódio, da onde que surgiu, né, essa pauta. Para quem, viu a Você S.A. do mês passado, viu que a capa da Você S.A. é carreira múltipla. Então a gente vai fazer a recomendação que você, depois que ouvir esse episódio, leia completamente essa reportagem. É da Natália Pugliese. Eu achei muito bacana, é um complemento muito bom para esse episódio. E eu quero fazer essa menção aqui, que eles falam na reportagem da Você S.A., que é justamente uma referência ao Leonardo da Vinci. Por quê? Se a gente parar para pensar o que o Leonardo da Vinci fazia, né, ele não era somente um pintor, ele também era desenhista, ele era cientista, ele era engenheiro, ele entendia anatomia, ele era um inventor, ele também entendia de matemática, arquiteto, botânico, poeta, músico. E por que que ele se tornou o que ele é até hoje conhecido um gênio? Porque ele justamente conseguiu mesclar essas múltiplas carreiras. E quando você fala, Bru, que a gente já faz isso dentro da empresa, dentro da organização, a gente faz, só que a gente não percebe que a gente faz, e pelo fato da gente não perceber que a gente faz isso, a gente perde grandes oportunidades. Eu vou dar meu exemplo, tá, Bru? Perfeito, Ale. Eu percebo o seguinte, quando eu não entendia muito de marketing, né, de parar para estudar, de entender, eu achava que eu não fazia marketing. Em nenhum momento, imagina, marketing não é para mim, eu não sou uma pessoa criativa, nada disso. Quando eu fui dar uma estudada, uma aprofundada e cruzar realmente as informações, eu percebi que eu fazia muito marketing. Sabe quando, Bru? Quando, Ale? Quando eu apresentava a empresa para os candidatos. Boa. Porque lá eu estava trabalhando o que nós chamamos de employer branding. Marketing fala disso há anos, o RH está começando a falar agora. Então, quando você começa a fazer essas conexões dentro do seu trabalho, você consegue criar soluções melhores, ser mais criativo, isso é fato, né? E é isso, uma das coisas que até a reportagem ela recomenda, e depois a gente convida vocês para lerem lá, que é justamente você fazer essas conexões, criar soluções melhores. E eu não sei, Bru, mas a minha visão é que é uma tendência, a gente falou isso, mas é uma tendência do mundo. Total, Ale, é uma tendência global. Você falou um pouquinho aí da sua história, também vou trazer um pouquinho da
minha como exemplo, eu entrei para trabalhar com marketing também recentemente. Eu sou formada em recursos humanos, como eu já comentei em outros episódios, e entrei para trabalhar com marketing. E descobrindo o mundo do marketing, eu pude ter ideias de renda extra. Então, eu tive ideias de trazer uma outra carreira, assim como você, eu e a Lê, né? Nós criamos conteúdos na internet. Então, eu comecei a caprichar aí nas redes sociais, a trazer mais conteúdos e aproveitar também todo o conhecimento de RH para fazer consultoria de LinkedIn, consultoria de currículo, e isso ajuda muito. É você perceber qual que é a tendência, o que, que você tem ali de pontos, de habilidades que você pode trabalhar e gerar um troquinho a mais, né, Ale? Eu acho que essa percepção é bem importante. Como é uma tendência global, você se atentar ao que você faz bem que pode gerar uma outra renda. Não, e é muito importante a renda extra, principalmente para quem hoje, né, está começando aí 2021 e está endividado. Como que eu consigo aumentar minha renda de uma forma mais rápida? É fazer renda extra. E para mim, Bru, é super importante você não depender de uma única fonte de renda. É o que qualquer empresário vai falar para você que não faz. Vamos pensar alguém que venda laranjas na feira. Vamos pensar que esse produtor de laranjas, ele só tem um fornecedor. Mas é um cliente só, desculpa. Então, um fornecedor de laranja, ele tem apenas um cliente. E todas as laranjas que ele produz é para esse cliente que a gente vai chamar de A. Se esse cliente migra para um outro fornecedor de laranjas, esse empresário acabou a empresa dele. Qual que é a regra número um, né? De área comercial, área de vendas, enfim. É você pode somente vender laranjas, não tem problema. Mas você precisa ter mais de um cliente e você não pode ter um cliente que absorva mais de 60% do seu faturamento, porque uma vez que esse cliente sai, você também tem uma perda muito grande. Só que a gente não faz essa mesma lógica para as nossas próprias carreiras, principalmente a gente que trabalha na área corporativa, CLT, PJ, enfim. A gente não faz isso. O que que a gente faz? A gente tem nosso salário mensal e só recebe aquilo. Eu já falei em alguns episódios sobre a minha história e já falei que no passado fiquei 9 meses desempregada. Por que eu consegui ficar 9 meses desempregada? Porque eu pegava os jobzinhos, né. Então eu ministrava um treinamento, eu fazia uma análise de currículo, um LinkedIn, e aconteceu exatamente a mesma coisa no final do ano passado. Quando eu fiquei desempregada novamente, isso já tem alguns anos, né, fiquei desempregada agora, eu enchi a minha agenda de consultoria e estava procurando emprego e agora me recoloquei. Então isso é importante para mim, né, Bru, porque a renda Sim. extra não é só para você ter uma renda extra hoje, é para justamente se você perder o seu foco principal de faturamento, né, de renda, você não ficar tão descoberto. Total, Ale. Eu tive uma experiência parecida também. Eu trabalhava em uma empresa, eu era recepcionista de segunda a sexta-feira e eu fazia muito freela como promotora de eventos. Então, todo final de semana eu recebia uma graninha legal, porque eu fazia essas promoções de eventos, ou em shopping, ou em alguma festa, em alguma empresa, entrega de brindes. Então, eu sempre realizava e tinha essa renda extra. Quando eu vi que eu não estava satisfeita com o meu emprego, eu falei: bom, essa renda extra talvez eu possa aumentar e dar o tempo de eu procurar uma outra oportunidade. E foi aí que aconteceu, que eu saí do trabalho também e fiquei só com essa renda extra, porque como eu já tinha contatos para trabalhar como promotora de eventos, eu tentei esticar para trabalhar também de segunda a sexta e tirar um dinheirinho maior, até que eu conseguisse uma outra possibilidade de trabalho. Ter uma renda extra hoje é necessário. E aí, Ale, eu acho que bacana a gente colocar o ponto que não é cansativo quando você realiza algo que satisfaz, que traz uma satisfação para você. Você tem que pensar assim nos dois lados, né? Em ter um equilíbrio. Não adianta também você fazer algo, não tirar um tempo para você. Mas quando você faz algum trabalho que seja focado em alguma causa ou em alguma coisa que traga esse prazer, essa satisfação para você, isso vai ser muito bacana, vai recarregar a sua energia para você aguentar o trabalho ali de segunda a sexta, que é CLT, que também é cansativo, mas você vai recarregar a sua energia. Pode ser um trabalho, às vezes as pessoas fazem até um trabalho voluntário, mas focando assim em renda, né, em renda extra, igual eu, Ale, a gente trabalha para a internet, a gente faz conteúdos para a internet e para mim é um prazer, para você também, né, Ale? É, para mim é muito eu entro no que a Mari uma vez me ensinou, que é o estado de flow, né. A gente até pode trazer um episódio
episódio depois no futuro sobre isso, da Isso é psicologia legal, né. positiva, é muito legal, que é quando você entra porque qual que é a lógica? O estresse, você tem o estresse, que é quando você faz alguma coisa que você não gosta, né, esse é o estresse, e você tem o conceito que eles chamam de flow. Então o flow é justamente você tá o oposto do estresse. Você está trabalhando de forma intensa, tem uma intensidade, mas você gosta tanto daquilo, você está tão mergulhado, tão que você vai nesse flow. A gente depois pode evoluir mais esse tema e trazer um episódio só sobre ele. Comenta aí se você gostaria de entender melhor sobre flow. Mas voltando para o episódio e sobre o que você falou, é super importante você identificar esse propósito e esse equilíbrio. Porque senão, gente, todo mundo trabalharia 18 horas por dia, ninguém aguenta. Você chega e entra num burnout, que também é um episódio que a gente precisa gravar, né, dona Bruna? Vamos já deixar aí na pauta. Porque é justamente até que a CA fala, é equação equilibrada. Porque quando as pessoas pensam em múltiplas carreiras, na hora vem cansaço, na hora vem como que eu vou fazer? Não, calma. Eu vou falar um pouquinho como que funciona aqui pra gente. Quando a gente grava um episódio e a gente pensa, primeiro que a gente monta um planejamento, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha carreira, né, na área corporativa, a Bruna tem a dela também. Esse é o nome, como a gente pode chamar, é o nosso core business, é a nossa renda mais importante. Então, hoje, essa é a minha prioridade, porque senão a gente migraria para a área de consultoria, né? Então, se hoje eu quero ser consultora, eu vou migrar 100%. E isso é super legal, porque te traz mais segurança, né, Bru? Você sabe que você não depende única e exclusivamente daquela renda. Se aquele emprego não está funcionando, se o ciclo fechou, ou como aconteceu comigo, você perdeu esse emprego, você também não sai do desespero. Mas, falando aqui especificamente, né, de organização, como que a gente equilibra isso? A gente não grava todos os dias episódio. Não, a gente tem um dia específico, a gente monta as pautas, a gente organiza, então, a cada 15 dias a gravação, e aí a gente senta e grava 2, às vezes 3 episódios. É cansativo? É, você fica cansado, mas eu não fico estressada, porque essa é a diferença. O estresse é quando você faz uma atividade que você não gosta em volume. O flow é quando você tem volume, mas você está mergulhado e gosta muito. E o cansaço é quando você trabalhou, você gostou, mas você está, né, fisicamente ali, você precisa dar uma descansada. Então, é bom planejar, é bom organizar, porque aí a agenda vira um desafio, né, Bru? Você sente que sua agenda ficou mais apertada depois do Foca? Sim, minha agenda ficou bem mais apertada. É o que você falou, né, Ali, a gente tem que manter um equilíbrio. A gente tem que conseguir, equilibrar as atividades e manter essas carreiras múltiplas, né. Você tem que gostar do que você está fazendo. Não adianta você querer fazer várias coisas apenas por dinheiro. Só vai te causar estresse, sobrecarregar você e não vai te ajudar em nada. Então, antes de você começar a realizar uma outra atividade que você tenha que demandar tempo, energia, é bacana você pensar, você traçar o que que você gostaria de fazer a mais, porque eu tô pensando assim, no cenário onde você já está trabalhando. Então você já Uhum. está trabalhando, você já tem ali a sua renda, garante as contas do mês. Agora você pode pensar em algo que acrescente mais dinheiro, que traga essa renda extra, mas que também te traga uma satisfação. Muitas pessoas fazem isso. Não, e para mim isso é mais importante, viu, da carreira múltipla, porque de verdade, Bru, hoje, se a gente for levar a pé da letra, o Foca, ele não traz retorno financeiro, ele traz o retorno da gente conseguir efetivamente criar conteúdo na internet e fazer o nosso propósito funcionar. Por isso que é importante a gente lembrar que, assim, não é para todo mundo, não é para todo mundo ter múltipla carreira e tá tudo bem também, e não é somente associar múltipla carreira à renda extra, não. A ideia é realmente você encontrar um nicho, você encontrar aquilo que você quer fazer, que você se identifique, porque senão eu acho que talvez a frustração seja grande, sabe? Com certeza, por isso que às vezes a pessoa realiza uma outra carreira, né, tem alguma outra atividade, mas que seja por uma causa, que seja uma atividade que não tenha até um retorno financeiro, mas que tenha uma satisfação muito grande. Então, por isso é bacana você pensar o que que você está disposto a realizar, porque acho que o que a gente tem de mais valor na vida é o nosso tempo, né, Ali? Então a gente precisa disponibilizar de forma inteligente e que nos satisfaça, né? Eu acho que é importante a gente comentar uma coisa, Bru, que talvez a pessoa que está ouvindo o episódio, que já estamos aqui, né, falando sobre carreira múltipla, sobre renda extra, equilíbrio, talvez para algumas pessoas não seja claro
diferença entre profissão, carreira e ocupação. E eu acho importante a gente fazer esse adendo, viu, Bru? Por exemplo, profissão é aquilo que você aprende na faculdade ou aquilo que você é muito conhecido. Então, eu sou psicóloga, a Bruna tem a formação em gestão de RH, é aquilo que a gente é conhecido. Você pode ser sapateiro, não necessariamente você tem que fazer uma formação superior. Você pode ser um técnico, também técnico em eletrônica, não importa. Mas aquela sua formação de base, aquilo que você é mais conhecido. Isso é profissão. Agora, vou pegar o caso de um caso de um psicólogo, tá? Então eu sou psicóloga, eu fiz a formação em psicologia e atendo na área clínica, mas eu também sou professora. Eu já tenho carreira múltipla. Eu sou psicóloga e sou professora. Não sou no caso, tá, gente? Não sou professora, eu só peguei esse exemplo que era mais fácil. Mas a pessoa ela pode ser psicóloga clínica e lecionar. Se de repente no meio do caminho ela começou a ser supervisora de outras psicólogas que têm a supervisão clínica, ela criou uma terceira carreira. Isso vale para várias coisas, né? Como a Bruna falou. Ah, você trabalha, você é, sei lá, da área contábil, mas você faz bombom e vende na empresa, você tem duas carreiras. Só que muita gente pega esse fazer bolo, esse negócio e encara como bico. Não é a ideia. Realmente, quando você pega alguma coisa, você faz um bolinho ali de vez em quando, só para ter uma renda extra, isso é bico, não é carreira. Então é importante a gente colocar essa diferença. A carreira é quando você pega esse fazer o bolo, pode ser fazer bolo de final de semana, mas você profissionaliza isso. Então você começa a cobrar, você criou um site, você organizou isso de uma estrutura, porque carreira tem início, tem meio e pode ter um fim, mas ele tem um ciclo. O bico não. O bico é para atender uma necessidade específica, tá? E eu acho que tem tudo a ver com a ocupação, Bru, porque a ocupação, ela também dá essa cara de ser múltipla, sabe? Você pode ter várias ocupações. Eu vou dar o meu exemplo agora, né? Então, eu sou formada em psicologia, eu sou coordenadora de gestão de pessoas, é meu emprego formal. Eu tenho podcast, então, quando eu estou no podcast, eu estou aqui na concepção de apresentadora, de host, nessa ocupação. Quando eu estou trabalhando na empresa, eu estou na ocupação de coordenadora. Quando eu estou atendendo alguém, algum cliente, uma análise de currículo, eu sou consultora. Então, assim, a ocupação, ela pode mudar ao longo do mesmo dia. Então, das 8 às 18 você tem uma ocupação formal CLT e, de repente, à noite você é professor. Você está no mesmo dia ocupando 2 funções diferentes. Eu não sei se ficou muito confuso, Bru, mas eu acho que é importante para o ouvinte entender essas diferenças e entender que bico não é ter múltipla carreira, só realmente ajuda na renda extra, mas não necessariamente você vai querer crescer, se desenvolver, entendeu? Eu tenho um grande exemplo, Alê, que é uma amiga minha, que ela é gerente de uma loja, ou seja, ela trabalha no shopping, é gerente dessa loja, mas ela também faz bolo, bolo de festa, docinhos, e ela leva como múltipla carreira, porque ela investe muito no Instagram em relação ao que ela produz, ao que ela vende, e também ela trabalha ali, não é de segunda a sexta, né? Ela tem uma escala de trabalho, então ela mantém as duas carreiras, e ela faz super bem, com um grande carinho, com grande satisfação as duas. Então dá para você levar desde que você tenha disponibilidade e vontade, que você esteja bem em fazer as duas atividades, ou até mais, né? Não, e é uma tendência, assim, que para mim não tem como voltar atrás, que é justamente o que você falou da sua colega, ela gosta das 2 coisas. E uma coisa que agora a geração millennial nos ensinou, é que você pode gostar de mais uma coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aquele hobby que você tinha, sei lá, de ler, você gosta de tocar um violão, vamos pegar um exemplo, você toca super bem. Por que que você hoje não pode pegar algumas aulas e dar aulas particulares paralelamente à sua carreira corporativa? Você já gosta, você está ali, você cria um Instagram, você consegue fazer aquilo virar uma algo monetizado, sabe? E é justamente isso que a gente quer discutir nesse episódio. Você pode e deve investir em carreiras múltiplas, é uma tendência. Isso pode te ajudar dentro e fora da empresa. Então, dentro da empresa é aquilo que a gente falou no início, te ajuda muito a quê? Conhecer outros departamentos, a criar soluções, mas fora da empresa também faz com que você entenda que você pode gostar de mais de uma coisa, sabe. E para mim, assim, ó, para mim, Bru, isso vem muito de encontro com a tecnologia. Sem
internet, sem sistema, sem essas coisas, eu não vejo múltiplas carreiras acontecendo, sabe, não tem como. Total, Alê. A tecnologia ela proporciona que a pessoa consiga executar mais de uma carreira, né, consiga ali realizar mais de uma carreira. Se você quer vender alguma coisa, você pode criar uma página, vender, você pode trabalhar ali no digital. Se você quer oferecer algum serviço, você também consegue oferecer. No seu LinkedIn também dá para você trabalhar super bem. A tecnologia ela oferece muito, ela dá muito espaço para você realizar essas atividades. E eu acho legal a gente fechar esse episódio falando de um post que a Bruna fez no finalzinho do ano passado, que são os 4 grandes mitos aqui da carreira. Eu vou ter que comentar, porque esse post ficou muito bom, que você falou algo assim, os 4 principais mitos de carreira, e aí a gente está falando de carreira múltipla, eu vou usar suas palavras, tá. Então Sim, que ter uma boa formação vai garantir minha vaga, ou que a minha formação vai garantir o que eu faço para o resto da vida. Gente, não tem nada a ver. Eu sou psicóloga hoje e estou fazendo um podcast. O que que tem a ver psicologia com podcast? Nada. E eu lembro que você falou que, a questão de sucesso, né, eu só vou ter sucesso quando eu tiver cargo de liderança, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, sucesso é muito relativo. total, é totalmente. Eu até comentei que sucesso, a sociedade coloca que sucesso é você ter um cargo de liderança alto, ter um salário alto. Ok, a gente quer ganhar um dinheiro grande, né? Mas a gente pode ter sucesso sendo técnico em alguma coisa, não precisa ter um cargo alto. O sucesso é você entender que você faz algo que você gosta, que você tem um resultado bom. Ou seja, é a soma do quanto você ganha com o tanto que você é feliz fazendo. Não, e sucesso é muito relativo, né, Bru, às vezes para uma Total. pessoa não é ganhar muitos dinheiros, né, às vezes é conseguir chegar 4 horas da tarde em casa para ficar com os filhos. Sim, Às vezes é conseguir trabalhar 20 minutos de casa e voltar a pé, ou às vezes é trabalhar numa cidade, num país, então assim, tem um emprego mais operacional, sei lá, de garçom e tal, mas está tendo o sonho que é trabalhar em outro país. Então cada um tem um significado de sucesso, e é isso que a gente recomenda. Como que você pode descobrir uma outra carreira ou se descobrir dentro da sua própria carreira? É você se conhecer muito bem, se autoconhecer. E aí eu gosto de fechar, né, o episódio recomendando que vocês vão ler a reportagem da Você S.A., porque dentro dessa reportagem tem até um teste que eu achei ele bem bacana, e aí ele fala, né, você precisa se encontrar, precisa se conhecer. Então você pensar no que te dá prazer, então tem que sentar, criar uma lista mesmo, tem que refletir muito sobre si e tem que ampliar o repertório. Não adianta você falar de múltiplas carreiras, sendo que você nem sabe quais carreiras são essas e quais competências você tem. E sim, no início você vai ter que usar o seu tempo livre, mas começa devagarzinho, começa com um projetinho, que nem a Bruna falou: olha, minha amiga vende bolo. Você não vai começar a fazer bolo para casamento, faz bolo de pote no começo. É fácil de transportar, é fácil de fazer, vê se você gosta. Mas sim, vai ter que começar um pouquinho no tempo livre. E aí é importante que quando começar essa outra carreira começar a crescer, você tomar cuidado na hora de precificar. Eu achei isso super legal que a Você SA fala, porque quando a gente fala de carreira múltipla, de renda extra, a gente está falando do quê? De empreendedorismo. O que tem de gente que começa a empreender e não sabe precificar o seu tempo, gente, é quase que maioria, viu? Eu vejo a maioria das pessoas que começam a trabalhar como consultora e me procuram, às vezes pedindo ajuda, fazendo um benchmark. Não sei se já aconteceu com você, Bruno, no início, e eu também uhum. senti isso no início, que você fala: "Quanto que eu vou cobrar então? Tô vendendo bolo, quanto que eu cobro?", né? Tem essa grande dúvida, né, eu acho que é uma das principais dúvidas que o pessoal tem. Quanto que eu vou cobrar por esse serviço, por esse produto? Então é bacana você ter essa noção. Eu acho que é isso então, gente. Múltiplas carreiras é a tendência para 2021 e aqui a gente vai deixar o nosso jabazinho. Então, já que a gente está falando de uma segunda carreira e a gente está criando uma carreira na internet, eu vou falar onde você consegue me achar e achar o Foca. Eu tô lá no Instagram, eu crio conteúdo pro Instagram com vídeos, posts, como eu comentei aqui o da Bruna, é Ale Falsarella e tô lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella. O nosso site Foca no Trabalho agora tem o teste da empregabilidade. Então, se você está muito perdido na carreira, não sabe exatamente por onde começar,
eu recomendo que você faça o teste, porque ele vai te dar 3 níveis. Se o seu nível de empregabilidade estiver alto, legal, você está no caminho certo. Agora, se ele estiver médio ou baixo, realmente é importante você cuidar de alguns pontos e eu e a Bruna estamos aqui para te ajudar. Faz lá o teste, depois você vai receber um PDF exatamente com a sua análise para você começar 2021 com um norte. E a gente também tá lá no Instagram com Foca, @Foca no Trabalho. Onde que o povo te acha, dona Bruna? Pessoal, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou então no Instagram, é @bruna.garcia com 2 As. Lá eu crio diversos conteúdos, fiquem à vontade para mandar sugestões para o podcast. É cria mesmo, viu, gente? Esse post aí que eu comentei de 4 mitos sobre a carreira, maravilhoso. E lembra sempre que Bruna teve uma carreira no passado, múltiplas carreiras é com Bruna, e ela é atriz. Então, gente, os stories dessa mulher são maravilhosos, não percam ela no Instagram. Gente, estamos no início do ano, então mandem sugestões pra gente. Um bom 2021. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.